reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com Cafrá mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais, que se bem unindo nossas mãos, florirá nos ideais cristãos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? O pessoal que está aqui, os nossos amigos que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, que tenhamos aí uma noite bem proveitosa, né, de estudo, de aprendizado sobre a doutrina espírita. Inicialmente, então, como de costume, a gente repassa a vocês as atividades da nossa casa espírita, tá? Tem alguém aqui que vem pela primeira vez hoje? Tem bastante gente, então é interessante a gente comentar aí o que nós fazemos semanalmente. Então, as nossas atividades iniciam às segundas-feiras, tá? À noite, com o tratamento espiritual e passe, a partir das 20 horas, presencialmente, então, para os que residem em Joinville. Então, aquelas pessoas que entendem, né, que estão passando por problemas psíquicos, problemas físicos, né, e que necessitam aí de um tratamento espiritual, de um aconselhamento, podem se dirigir aqui à Casa Espírita, que vão ser recebidos por uma equipe fraterna, que vai ter essa conversa, e aí, conforme o probleminha, vai indicar o tratamento específico, tá? Acredito que muitos de vocês aqui estão hoje também por isso, né? Aí, quem quiser vir só para o passe, né, vem, fica para o passe, depois pode ir para sua casa. De forma online, nós temos o tratamento também para quem reside fora de Joinville, tá, gente? Então, familiares, amigos, divulguem, tá? Quem reside fora, daí pode nos contactar aí pelas nossas redes sociais, tem ali o telefone de WhatsApp, tá? Tem a possibilidade de fazer o tratamento à distância. Já nas terças-feiras, então, nós temos a nossa reunião pública, né, com passe. Então, nós temos simultaneamente aqui palestras em 3 salas. Nessa sala, a gente sempre fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado, nós tratamos temas atuais da doutrina espírita. E nós temos uma terceira sala daí que estuda um livro chamado Os 4 Evangelhos. Aí vocês têm a possibilidade, né, de escolher o tema aí conforme o que lhes agrade. Depois a gente vai para o passe e aí retorna para o salão ao final para a gente fazer uma prece de encerramento. Já na quarta-feira, nós temos daí o tratamento, né? Para aqueles que vieram na segunda-feira à noite, aí a quarta-feira tem toda uma programação direcionada para quem está no tratamento. Ao sábado, gente, nós temos várias atividades voltadas para a família, tá? Que iniciam pela manhã. Então, nós temos o tratamento espiritual infanto-juvenil. Então, mesmo o tratamento que nós oferecemos para os adultos na segunda-feira à noite, nós oferecemos para as crianças também no sábado pela manhã. Tá? Além disso, temos a evangelização das crianças e da mocidade. Então, nós sabemos o quanto é importante evangelizar os nossos filhos, né? Desde aí, muito bebezinho, né? Até
A evangelização não acaba nunca, né? Nós estamos aqui ainda mesmo adultos aí aprendendo. Então, estão todos convidados para vir e trazer as suas famílias, tá? Além disso, tem atividades de assistência, né? Atividades de caridade nos vários institutos que a Casa Espírita trabalha. Então, se vocês quiserem conhecer, né, de repente se voluntariar para participar, venham e deem uma olhada, é bem legal, tá? Quem quiser trazer as crianças, enquanto a criança fica na evangelização ou no tratamento, os pais vão estar numa outra sala, né, ouvindo uma palestra e tal, vão ser direcionados para uma outra atividade, tá? Então, é importante lembrar, gente, que a programação do sábado, da manhã principalmente, ela é voltada para a família. Então, as nossas crianças estão convidadas para vir no sábado, né? A gente não costuma ter crianças na terça-feira à noite, isso por orientação espiritual, como já foi explicado para vocês ali. Mas estão convidadas, vão ser muito bem-vindas ao sábado, tá bom? E ao sábado, final da tarde, nós temos os nossos cursos de espiritismo. Então, a nossa escola de estudos espíritas, tá? Que inicia às 17h30 até às 20 horas. Então, todo semestre inicia uma turma nova com o curso Noções Básicas da Doutrina Espírita. Então, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais na doutrina, fazer um estudo mais direcionado, né? Que acham que só as palestras aqui é um conhecimento mais superficial e quer realmente se aprofundar, então podem, né, nos procurar. Provavelmente agora, fim do ano, termina uma turma, né? Então, início do ano que vem vai ter turma nova, vai ter curso novo, tá? Se vocês quiserem maiores informações aí, a gente pode conversar ao final. Então, inicia esse ciclo de estudos pelo curso Noções Básicas, que é o primeiro, mas depois tem vários outros cursos, né, para que nós possamos ir nos especializando e nos aprofundando aí nos ensinos da doutrina. Eu quero comentar com vocês também, gente, aqui do nosso site, tá? Então, quem quiser maiores informações sobre a casa, tá? Só dá uma olhadinha aí no site. A gente costuma também comentar que, como uma instituição, nós temos gastos, né? Que são óbvios, né? Água, luz, telefone, internet. E para isso, nós, trabalhadores da Casa Espírita, pagamos mensalidade mensalmente para poder manter isso aqui tudo funcionando, né? Porque é totalmente voluntário o nosso trabalho, né? Totalmente gratuito que nós oferecemos a vocês. Mas aqueles que quiserem, então, colaborar, né, para ajudar aí a manter a nossa casa, porque tem meses que é meio apertado, né, manter as contas todas em dia, então tem a possibilidade de fazer doação, tá? No site ali tem lá o linkzinho, clica lá, pode doar o valor que puder, que quiser, né? E fica aí só, né, o esclarecimento, porque muitas vezes nos perguntam aí, nos procuram depois, tá? Mas isso é possível, então, ali por meio do site, tá, gente? Quando nós fazemos promoções, né, de vez em quando tem, a gente faz hamburgada, feijoada, para arrecadar dinheiro aí para o nosso projeto, né? Temos um projeto de construção de uma escola espírita, entre outras atividades aí, geralmente está nesse site daí de promoções, né? E temos também o site das obras sociais, tá? Porque fora do trabalho do Centro Espírita, nós temos a instituição OCBEM com um trabalho voluntário e assistencial para as crianças da comunidade. Então, nós temos um programa de reforço escolar também, com professores voluntários e tal. É bem interessante, quem quiser saber mais aí, então nos sigam, tá? Deem uma olhadinha aí nas nossas redes, tá bom? Vamos então fazer uma prece antes de iniciar com o tema da noite? Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer aos bons espíritos que nos permitiram estar aqui nessa noite, que tenhamos aí uma noite de muito aprendizado, né, de muita internalização da doutrina espírita, desse conhecimento tão relevante para a nossa vida, né, para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento e o nosso progresso. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Qualquer dúvida que tenha ficado, tá, gente? Ao final a gente pode conversar, tá?
Então, o tema da noite de hoje, né, dando continuidade aí ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aí iniciando praticamente o Evangelho, né, no capítulo 1 ainda, itens 3 e 4, né? Então, como a gente comenta com vocês aqui nas reuniões, a gente faz esse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente entende que ali está o nosso código moral de conduta, né? Ali está o ensinamento valioso para a nossa vida, que deve pautar aí a nossa existência, né? Então, nós passamos todos os capítulos do Evangelho, vamos até o final, depois quando a gente acaba, a gente volta lá no começo, né? Porque esse conhecimento, ele é básico, ele é fundamental e ele é necessário, acima de tudo, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente sabe superficialmente, né? Muitos de nós aí vêm de várias religiões, né? Alguns têm maior conhecimento, né, espiritual, outros menos e tal, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um estudo muito bacana, por quê? Porque se pegou todo o ensinamento moral de Jesus, né? Então, todas as mensagens de Jesus referentes à moral e se compilou nessa obra, né? Nesse livro. Então, o objetivo ali não é a gente rever os fatos históricos ou a cultura do povo daquela época, né? Porque isso a gente já encontra na Bíblia. Mas é a gente prestar atenção mesmo nos ensinos, né? Nas normas de conduta que Jesus nos deixou ali regradinho por meio, né, dos ensinos dele, das parábolas, enfim. Então, na terça-feira anterior, nós falamos sobre Moisés, né? Nós vimos, então, que as 3 grandes revelações espirituais começaram, né, com Moisés, então esse grande missionário que Deus permitiu que viesse à Terra, com essa missão tão relevante de trazer os mandamentos, né, de difundir a existência de um Deus único, né, um Deus único, soberano, né, justo, bom. Então ele, por meio dos 10 mandamentos, iniciou, né, todo um caminho que depois ia ser percorrido. Então, hoje, estudando o Cristo, né, que é a segunda grande revelação, né, com a teoria e prática de amor e caridade e fraternidade, né, que foi o que ele pregou, nós vamos entender, então, como se dá aí esse ensino todo dele para nós, né? Aí a terceira revelação que veio depois foi o Espiritismo. Que aí é o que mais para frente a gente vai estudar de forma mais aprofundada. Mas hoje vamos falar então do Cristo. Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, quando a gente fala de Cristo, né, gente, é preciso ter bem em mente que ele, como filho de Deus e nosso irmão, veio, né, Deus possibilitou que ele tivesse essa existência na Terra para ser o nosso exemplo, para realmente mostrar para todos nós como que devia ser a nossa conduta, né, como devia ser a nossa vida aqui na Terra, né. Então, ele deixa bem claro. Aqui a gente transcreve trechos do Evangelho, né? Quando Kardec ali questiona os espíritos superiores e obtém aí essas mensagens, né? E Jesus deixa claro, então, que ele não veio contradizer a lei de Moisés, né? Ele não veio contradizer aqueles ensinos da época, e sim veio mostrar que tudo aquilo que foi profetizado, né, pelos profetas, de fato estava se realizando, estava acontecendo. A diferença é que ele simplificou, né? E ele destacou ali o que de fato importa, o que de fato é relevante. Moisés, na época, teve que também legislar, né? Ele também teve que aplicar a lei civil para o povo hebreu, porque o povo naquela época era muito retrógrado, né? A maioria do povo eram escravos, enfim, então eles precisavam de leis, de regramentos, né, de ditames, para viver em sociedade naquela época. Então, por isso que Moisés, né, tanto trouxe lá os 10 mandamentos, aqueles ensinos básicos que servem para a vida de todos nós até hoje, né, como também trouxe aquela legislação civil e complementar para a época. Aí depois Jesus veio e disse, opa, agora então a gente vai focar
só no que interessa, né? Por quê? Porque agora o povo já estava numa condição que podia entender. Então, aí Jesus focou na parte do amor ao próximo, né? Do exemplo de caridade, das leis de Deus que devem ser seguidas, né? Sempre, para, então, o nosso progresso e o nosso adiantamento. Então, quando ele fala ali, né? E adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Porque naquela época, né, gente, Jesus trouxe os ensinos que eram possíveis de serem entendidos pelo povo daquela época, né? Ele falou uma linguagem compreensível. E tanto que muitas das coisas que ele falou não foi bem entendida, né? E hoje nós já temos uma compreensão. Por quê? Porque hoje a humanidade já evoluiu bem mais, né? Hoje nós já tomamos conhecimento de várias outras revelações, né? A doutrina espírita, se a gente for comparar lá com aquela época, ela é recente, né? Então são revelações novas que vieram no momento em que a humanidade estava possibilitada de entender todas elas, né? Então hoje a gente lê as parábolas de Jesus e a gente compreende, sem dúvida, muito melhor que naquela época eles compreendiam, né? Hoje a gente sabe que se Jesus falava por meio daquelas histórias contadas, né? É porque era o que era possível entender, mas a gente sabe que tinha toda uma problemática ali humana por trás daquilo, né? Cada parábola, se a gente for observar, traz uma questão relevante, né, da humanidade, uma problemática aí que envolve o ser humano, e aí, né, uma mensagem final faz a gente entender, então, qual é o caminho ali, qual é o entendimento a ser seguido, né? Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Por que ele não foi um simples legislador moralista? Porque ele, de fato, vivenciou a lei de Deus, né? Tudo que ele trouxe, todo o ensino que ele propôs, ele viveu, né? Então, ele veio em uma família muito humilde, né? Nasceu lá numa manjedoura, quer dizer, Jesus não foi filho de um imperador, de uma autoridade. Então, ele viveu a vida toda de forma muito modesta. Ele nos deixou a mensagem, né, de que o que de fato importa é o que se passa no coração, né? É o valor, é o sentimento que nós temos uns pelos outros, e não os bens materiais que nós angariamos ao longo da vida, né? Então, Jesus andava com quem naquela época? Andava lá com um povo muito simples, né? Muito modesto, né? Então, ele ouvia, ele era a voz, era os ouvidos daqueles que eram oprimidos, que eram perseguidos. Então, é isso que a gente extrai ali quando a gente lê a Bíblia, não é? Então, ele, de fato, vivenciou a lei de Deus, a lei de amor e caridade que ele pregou. É a conduta que ele disse que todos nós devemos ter. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, a gente sabe, pela revelação dos espíritos superiores, né, que Jesus é o governador do planeta Terra. Então, assim como tem o governador do nosso estado, não tem? Então, tem o governador também do planeta Terra, que é Jesus. Então, esse espírito puro, tá, modelo de perfeição moral, que esteve aí entre nós para ser nosso modelo. No livro dos Espíritos, gente, tem uma questão aqui. Questão 625. Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. E os espíritos respondem: Jesus. Olha o comentário que Kardec faz sobre ele. Para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Jesus estava animado pelo Espírito do Criador, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra.
Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desencaminham, ensinando-lhes falsos princípios, é porque se deixam dominar por sentimentos muito materiais e porque confundem as leis que regem as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. Então, esse aqui é um equívoco que ainda acontece muito nos dias atuais, né? Com as variadas religiões, seitas, denominações diversas que a gente tem por aí, né? Hoje em dia é muito fácil abrir um lugar lá e dizer que é uma igreja, né? E passar a falar, enfim, né, baseado em coisas que nem sempre são condizentes com o evangelho. Então, assim, nesse trecho aqui, Kardec questiona os espíritos superiores, então, sobre realmente, né, a autenticidade, a veracidade de Jesus como autoridade para todos nós. E os espíritos superiores não deixam dúvidas, né, dele sendo um modelo. E vocês viram aqui quando ele fala, né, que muitos confundem as leis que regem as condições da vida do corpo com as da vida da alma. Então, esse é o grande engano que ainda muitos de nós caímos, né? A gente ainda valoriza mais as condições que vão possibilitar um bem-estar para o nosso corpo físico e deixa de lado aquilo que pode melhorar a nossa condição espiritual. Então, a gente tem que relembrar, né? Sempre bom frisar que somos o quê? Espíritos imortais. Hoje estamos aqui com esse corpo físico, vivendo essa existência, mas um dia vamos voltar para o plano espiritual, né? Vamos desencarnar. E vamos continuar sendo o que nós já somos, só vamos perder a matéria. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que é a minha essência, aquilo que eu sou, eu vou continuar sendo. Isso tudo vai comigo. Então, a morte, né, como ela nos dita, ela não existe, né, gente? Somos espíritos imortais. E é por isso que aqui, né, estudando a doutrina espírita, a gente comenta tanto da importância de nós cuidarmos dos valores da nossa alma. Cuidar do que nós estamos fazendo, né, da nossa conduta, das nossas atitudes. Porque é isso que nós vamos levar conosco. E não os bens materiais que muitas vezes nós lutamos uma vida inteira para adquirir. Né? Não que a gente não possa, né, ter uma condição melhor de vida. Podemos. O que nós não podemos é dar mais valor para isso do que para a condição do nosso espírito. Nós não podemos valorizar mais o ter do que o ser. Porque aí nós vamos estar realmente nos equivocando e perdendo a nossa encarnação, né? Porque o conhecimento que a doutrina espírita nos traz é de que nós estamos aqui para progredir, que essa existência é uma oportunidade que Deus nos deu para virmos aqui, para repararmos eventuais erros aí, equívocos do passado, e também para trabalharmos em prol do nosso progresso. E se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar estacionados, né? Nós não vamos evoluir. E aí nós vamos ter perdido uma encarnação. Isso se não for pior, se a gente não tiver aí feito, né, muita coisa errada e adquira muitos débitos aí para ter que no futuro reparar. Porque aí a doutrina, né, nos apresenta a lei da causa e efeito, que tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que responder, né, pelos nossos atos. Então, aquele mal que eu fiz para alguém, né, diretamente ou indiretamente, eu vou acabar sofrendo ele de alguma forma. E eu vou ter que acabar reparando ele também. Então, daí a importância do orar e vigiar, né? Vigiar a nossa conduta, orar, pedir para Deus esclarecimento, para nós entendermos, né, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o intuito dessa nossa encarnação, qual é o objetivo dessa nossa existência, para que quando nós voltarmos para o plano espiritual, após o desencarne, a gente veja, opa, eu fiz progresso, né? Eu posso ter errado, mas eu me arrependi, né? Eu busquei ser uma pessoa melhor. Então, esses são os valores que tem que permear a nossa vida, né? A nossa conduta.
Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas, né? Então, nas próprias palavras do Cristo, nem tudo podia ser entendido, tá? E a gente tem essa informação também ali no Livro dos Espíritos, foi questionado também por Kardec aos espíritos superiores, se era possível a nós entendermos tudo. E não, tá? Não é possível ainda nós compreendermos, por exemplo, a natureza de Deus, né? A natureza íntima dele. É algo tão grandioso que ainda nós não temos capacidade ainda, faculdade para entender isso. Um dia vamos ter, porque a humanidade está evoluindo, né? Estamos progredindo. Se formos comparar com lá atrás, olha quanto avanço já teve. Embora a gente veja, né, pessoal, na TV, muita desgraça, né? Muita coisa ruim, basta ligar aí o noticiário. Num primeiro olhar, assim, a gente pensa, meu Deus, né? O mundo está perdido. Muitas vezes a gente não pensa isso quando vê barbaridades. Só que a gente não pode se deixar influenciar, tá? A gente tem que sempre olhar para a Terra com uma visão global, né? Pensar que nós já passamos por estados aí, né, de escravidão, de guerras muito piores. Sei que agora nós também estamos passando aí por um estado de guerra, né? Mas já teve coisa muito pior, momentos ainda que a humanidade sofreu bem mais. Então a gente sempre tem que olhar com essa visão de que as coisas estão melhorando. A imprensa também, ela se alimenta dessas notícias, né? Então, às vezes, o que para a gente é algo que está muito em cena, na verdade, é o que eles colocam em cena para a gente consumir, na verdade. Não é só aquilo que está acontecendo no mundo, tem muita coisa boa também que acontece, mas eles não mostram porque não tem alcance. Sim. E não mostram, né? Isso que é triste, porque quanta gente que faz trabalho voluntário, que faz benfeitorias, né? Que também ajuda, mas isso não dá audiência, né, pessoal? Então aí não vai parar nos noticiários. E aí acaba que se vende muito essa política de que tá tudo ruim, de que é só desgraça, e muitas pessoas às vezes são influenciadas por isso, né? Ficam pensando, e aí fica gerando aquela energia ruim e tal, e isso não é bacana, né? A gente tem que sempre cuidar para também no que a gente assiste, né, na TV, os programas que a gente escolhe, porque tudo isso também influencia, né, na nossa condição espiritual. Então, tentar buscar programas, né, com mensagem mais edificante, né, e fazer a nossa lição de casa, que é o quê? Rezar. Porque a humanidade, independente do tempo, do estágio que ela está, ela sempre precisa, né, de muita oração, de boa vibração. Ainda mais no momento atual em que nós estamos, né, com eleições se aproximando. Então, não importa, né, se eu vou votar no candidato A ou B, importa que eu tenha esse pensamento de que quem vença seja o melhor que o nosso povo necessita, né, que independente de quem esteja lá, que ele acerte, ele ou ela acerte, né? Então, é esse pensamento que a gente sempre tem que nutrir, né, do bem, do melhor, do progresso. Então, a condição atual do planeta, como em outras épocas, né, sempre estamos passando por provações, expiações, né, sabemos que estamos vivendo num mundo aí de provas e expiações, que está se transformando para um mundo de regeneração, mas ainda temos muito o que enfrentar. E para isso temos que estar muito conectados com os espíritos superiores, né? Temos que cuidar muito do nosso pensamento, né, do que nós vemos, do que nós lemos, porque tudo isso influencia também aí na nossa condição, né? Se a gente baixa a nossa vibração, se a gente está com a vibração mais elevada, mais conectada com Deus. Tem uma obra, gente, chamada Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Emmanuel era o mentor de Chico Xavier, um espírito que ditou várias obras para o Chico, obras aí de grande relevância na doutrina espírita, e essa particularmente, Caminho, Verdade e Vida, ele traz reflexões sobre mensagens mesmo de Jesus. E aí ele traz um esclarecimento em cima dessas passagens de Jesus ali da Bíblia. Então, olha o que ele nos fala. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Então, muito nós já sabemos, né? Já sabemos que temos um Deus único, soberanamente justo e bom, né? Onipotente, mas não sabemos tudo.
como eu falei, né, a natureza íntima dele ainda não é compreendida. Mas com o que nós já sabemos, nós já podemos alimentar a nossa fé, manter a nossa conduta, né, voltada para ele, né, manter a nossa fé firme e fortalecida, para que quando nós passarmos aí pelas provações, pelas adversidades da vida, a gente não caia. Porque a desesperança, ela está muito presente, né, na sociedade. Então, a gente tem que tentar alimentar bons pensamentos, pensar positivamente e confiar na providência divina acima de tudo. Porque independente daquilo que nós estamos passando, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. Nada acontece por acaso na nossa vida. Então, que a gente tenha um entendimento de que mesmo passando por aquela dificuldade, eu vou sair fortalecido dela. Eu vou aprender a lição que Deus está querendo me passar. E que dias melhores virão, né, gente? Não era isso que Chico Xavier falava, que tudo passa? Né? Então, a gente sempre tem que, apesar das adversidades, nos mantermos sintonizados com os espíritos superiores, rezando, fazendo a nossa leitura diária, né? Tendo aquele momento de meditação, de elevação do pensamento a Deus, porque é isso que vai nos dar paz e equilíbrio para viver. Muitas vezes a gente busca isso em outros lugares e a gente não encontra. A gente se decepciona e a gente acaba incorrendo em erros. Então, aquela paz, aquele estado de espírito, né, que todos nós almejamos, aquela felicidade que nos é permitida, nós só vamos encontrar se nós vivermos conforme os ensinos de Jesus. Aí está o X da questão. Por que é muito difícil alcançar para a maioria das pessoas? Porque muitas vezes a gente se afasta do Evangelho. A gente se afasta dos ensinos que estão ali, do que eu estou trazendo para vocês. A gente se deixa levar aí pelas muitas ofertas que o mundo material nos traz, né? De atividades prazerosas e boas. Boas para quê? Boas para o nosso corpo físico, mas e para o nosso espírito? Então, que a gente possa sempre estar atentos que a nossa condição espiritual é o que importa, a nossa essência é o que importa. Então, nós temos que trabalhar pelo bem de nós mesmos. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E como é que faz isso? Fazendo bem, né, gente? E precisa ser, sei lá, num trabalho voluntário. Se for, vai ser ótimo. Mas não necessariamente. Pode ser dentro de casa, com a minha família. Pode ser no meu local de trabalho. Pode ser com o meu vizinho. Né? Segurando aquele ímpeto, muitas vezes, de cólera, né? De raiva, de devolver na mesma moeda que a gente tem, né? Esses instintos primitivos ainda estão muito fortes em nós, né? Mas que a gente encontre nos ensinos de Jesus a força para mudar, né? Para transformar esses instintos aí primitivos quando eles vierem. No entanto, para que lhes sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima, né? Então, Deus, Criador de tudo e de todos, permitiu que Jesus, filho dele, nosso irmão, né? Nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, já que um espírito puro que está muito à frente de todos nós, permitiu que ele viesse, então, vivesse nesse mundo material em que nós vivemos, para ser esse exemplo de boa conduta. Então, a existência de Jesus na Terra tem que ter significado, gente, tem que valer de alguma coisa. E só vai valer se nós, de fato, dermos a importância que isso tem. Né? Se nós, de fato, nos voltarmos para os ensinos dele e praticarmos isso, né? Porque também não adianta só ler, só saber que existe e não fazer. O nosso progresso moral depende disso. E a nossa existência, ela existe para isso, para progredir. É por isso que nós reencarnamos. E vamos reencarnar tantas vezes forem necessárias. Deus é tão bom e tão justo, né? Que não exige que em uma vida a gente cumpra tudo. A gente faça tudo que tem que ser feito, repare todos os erros, enfim. Não, ele nos dá muitas e muitas e muitas oportunidades. Mas é claro que nós temos urgência nesse progresso, né? Nós não temos tempo a perder. Por quê? Porque o mundo está passando por essa transformação, né?
Estamos passando para um mundo de regeneração e temos que ser espíritos evoluídos o suficiente para habitarmos esse mundo. Tenho certeza que todo mundo quer estar lá, ninguém quer ficar para trás, né? Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Então, é fundamental, né, gente, esse conhecimento, isso que nós estamos estudando aqui hoje, porque isso mantém a nossa fé alimentada, isso nos dá um norte de vida, né? Porque senão nós vivemos assim, meio que alienados, se nós não nos conectarmos, não buscarmos Deus, Jesus, os ensinos dele, a gente vive como que sem propósito. E aí sim que a gente só vai se preocupar com o que é material e vai esquecer total do espiritual. Então, por isso que é tão importante, né? A gente estar atento, a gente buscar, como vocês estão fazendo, estando aqui hoje, né? A gente precisa se ajudar para ser ajudado. Então, quando a gente procura a casa espírita, a gente procura o ensinamento, a gente procura o tratamento, a gente está dando o passo, né? Que Deus espera que nós demos, assim, para nos ajudarmos. Então, a gente realmente tem que cuidar disso, tem que dar a devida atenção. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Então, isso é óbvio, né, gente? Que tudo de bom que a gente consegue, que a gente alcança, é por permissão da providência divina, né? Porque Deus nos permite. E é porque é importante também para o nosso progresso, sejam as coisas boas como as coisas ruins. Eu sei que não é nada bom passar por dificuldades, por problemas, né? Todos nós gostaríamos aí de viver uma vida de plena felicidade. Mas não é assim, tá? Porque nós não vivemos ainda num mundo com essas condições. Nós, enquanto espíritos, ainda somos muito imperfeitos, né? Então, não temos ainda condição de viver dessa forma. Um dia, sim, né? Um dia vamos ser espíritos puros, vamos estar em outro patamar. Mas até lá, cabe a cada um de nós o seu progresso. E a gente vai buscar aqui, no Evangelho, né? A gente vai buscar seguindo o nosso modelo aí de perfeição moral, que é Jesus. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. O que a gente falou, né? Então, faltaria aí o alimento espiritual, né? É isso que os ensinos de Jesus nos traz, né? É isso que a gente extrai do Evangelho. É o alimento, é o código ali de conduta, é a base, é o que deve ser, né, a base e o regramento para todos nós. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. Então, aqui Emmanuel nos fala, né, que nós somos varas verdes e que Jesus é a videira. Então, nós dependemos dele, né? Nós estamos conectados, ligados, ele é o nosso modelo e nosso guia. Mas a gente precisa manter isso vivo em nós, né? No nosso espírito, buscando, né? Buscando e praticando. Não dá só para buscar o conhecimento, tem que colocar em prática, né? A gente tem que ser ativo, né, nessa busca de progresso moral, que nós tanto necessitamos aí. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Essa reflexão é bem interessante, né? Porque Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade de nós olharmos para frente, para o futuro. Não adianta de nada a gente ficar remoendo o passado, a gente ficar ressentido com os erros que nós cometemos, ou insistir no erro. Isso não vai trazer nada de bom.
A gente tem que se dar uma nova chance, uma nova oportunidade. A gente tem que se empenhar para fazer diferente e deixar o que ficou de errado para trás. Porque muitas vezes esse remorso, né, isso de nós ficarmos aí ressentidos, isso atrasa a nossa existência. A consciência pesada dos erros que nós cometemos, né, por um lado ela é boa, porque aí nós entendemos que nós erramos e que temos que mudar, mas a insistência em ficar naquilo ali e não efetivamente mudar de atitude, de postura e se dispor a fazer diferente, acaba nos atrasando ao invés de ajudar. Então, que a gente saiba que errar, todos nós erramos. Somos seres imperfeitos. Isso é inerente à nossa condição ainda. Todos nós, gente. Todos nós, eu inclusive. Tá? Todos nós temos aqui as nossas provações, as nossas questões, né, que nos são difíceis de superar. Todos nós temos aqui os nossos vícios morais, que a gente tenta lutar contra eles. Mas a gente não pode desistir de acordar cada manhã imbuída do desejo de fazer diferente, de ser uma pessoa melhor. E se eu errei ontem, eu vou tentar amanhã fazer diferente. E é assim que deve ser, é essa postura que nós temos que ter. Tá? Jesus é misericordioso. Ele nos dá aí todas as chances para fazermos diferente. Então, vamos aceitar, né, essa misericórdia dele e vamos agir conforme o que ele espera de nós. Vamos nos arrepender sinceramente daquilo que nós erramos, vamos pedir perdão se for preciso e vamos recomeçar. Vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas não vamos perder a nossa existência. E aí, muita oração, muita vigilância para a gente conseguir entender, né, os ensinamentos aí que nos são passados, quando o nosso mentor quer conversar com a gente, quando está nos intuindo das ideias boas, daquilo que nós devemos de fazer. Que nós ficarmos bem atentos, né, à providência divina e não nos desviarmos aí do caminho. Tá legal? Tá todo mundo comprometido comigo a fazer isso? Pessoal, alguma dúvida aí sobre o tema de Jesus Cristo? Não era minha pretensão esgotar, né? São só pinceladas aí de questões que a gente entende que são bem relevantes. Eu aqui estou estudando e aprendendo com vocês, tá? E é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês aí sobre a doutrina de Jesus. Agora, então, vou colocar uma musiquinha para a gente aguardar. Daqui a pouco o pessoal vem nos chamar para o passe. Aí depois a gente retorna para fazer uma prece de encerramento, tá bom? Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais, na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, fragmentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais, que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos.
Graças a Deus, meus irmãos, nos reunimos na mesma sintonia, para que possamos receber o tratamento virtual. Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos, de recordarmos Jesus, quando Ele nos disse que não precisávamos de templo, de pedra, para que possamos nos reunir. Então estamos nos reunindo no templo do nosso pensamento, na mesma sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção para esses momentos que juntos vamos passar. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a proteção para o tratamento. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos sintonizarmos com a natureza. Pensemos nos campos verdejantes, com árvores floridas algumas. E vamos recordar, a uma certa distância, uma cachoeira de águas cristalinas, que nos auxilia no tratamento. Recordemos da cachoeira de águas cristalinas, jorrando em nossas cabeças. Fazendo toda a limpeza física e perispiritual. Com a bênção do Senhor Jesus, jorrando, fazendo esta limpeza, auxiliando-nos nas nossas dificuldades. Cachoeira de águas cristalinas, podemos respirar tranquilamente, mentalizando estas energias e soltando ar. Tranquilo, respirando e expirando. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição de energias. Recordemos o sol a irradiar. E pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando a sua luz, nos envolvendo com seu amor, nos aquecendo, fortalecendo os nossos centros de forças, as nossas células, luz do sol. Respiremos profundamente, mentalizando essas energias, trazendo a paz, aumentando a nossa fé, trazendo a certeza que tudo passa, que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos também pelas águas que estão para fluidificar, transformando estas águas em remédio,
amparando todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.